Olá pessoal, bom dia, aqui é o professor Rafael Caíque. Vou fazer uma análise aí das questões discursivas anteriores da Banca CESP para a galera que vai prestar o concurso TRF1 e também TRE Tocantins. Trago aqui algumas dicas que são importantes, principalmente no que diz respeito às bases argumentativas. Todos que estiverem entrando na live, sejam bem-vindos. Vocês podem comentar aí qual concurso vocês vão fazer, se é TRF1, TRE Tocantins, e também de onde vocês estão falando. Um detalhe que essas dicas que eu vou trazer aqui de atualidade são somente para as provas discursivas da Banca CESP, mas também para outros certames. A galera vai prestar outros concursos que tem a questão discursiva, que tem a redação, e a redação seja um tema da atualidade. Essas dicas equivalem também para outras bancas. O que vai mudar é o perfil de abordagem, a forma como essas questões serão cobradas. Mas a análise em geral vale para todas as provas que tenham atualidades. Dando um tempo aí para o pessoal estar entrando, né, na live. Bem, eu já trabalho com a Banca CESP há algum tempo, é uma banca que eu tenho aí uma certa experiência, é uma banca que eu gosto muito da discursiva porque ela é muito específica, ela traz lá a temática da atualidade, ela traz os comandos que o candidato deve responder, muito diferente daquele padrão, daquele modelo que os candidatos estão acostumados nas redações, que tem introdução, tem o desenvolvimento e depois tem a conclusão. A Banca CESP, ela traz ali tópicos que vão nortear a resposta do candidato. O candidato ele vai refletir sobre aquela questão da atualidade a partir desses tópicos. E nessa análise que eu preparei para vocês, vou comentar tanto esse modelo da Banca CESP, muitos candidatos ainda não conhecem esse modelo, não têm familiaridade com esse modelo, e quem já tem familiaridade, quem já faz redações, simula redações a partir desse modelo, no dia da prova vai com certeza otimizar o tempo de resposta. Então vou falar sobre o modelo da CESP, o perfil de abordagem da Banca CESP, como essas temáticas da atualidade estão sendo cobradas aí nas últimas discursivas e quais foram os assuntos que mais foram cobrados, quais eixos temáticos mais apareceram da atualidade. Com provas aí que vão desde 2015 até agora esse ano. Vou falar então sobre os tópicos, que são os pontos norteadores da resposta discursiva do candidato. A Banca CESP ela traz o tema da atualidade através de um fragmento de notícia. Depois, ela problematiza esse tema da atualidade. Ela traz lá o tema que ela quer cobrar na discursiva e os 3 tópicos. Em média, são 3 tópicos. Esses tópicos que vão orientar a resposta do candidato. Nós temos geralmente no primeiro tópico uma contextualização geral do tema da atualidade, a problemática do tema da atualidade. Depois, no segundo tópico, em geral, nós temos os desdobramentos daquela temática, as repercussões daquela temática. E no terceiro tópico, é muito comum a banca cobrar uma intervenção e no terceiro tópico ela coloca o candidato relacionado àquele tema, ou seja, qual o papel do indivíduo, qual o papel da sociedade, qual é o papel do Estado, das políticas públicas, geralmente aparece dessa forma, frente àquela temática. Por exemplo, se for um tema relacionado aí a meio ambiente, um tema relacionado à preservação dos recursos naturais, no terceiro tópico ela pode colocar qual o papel do indivíduo na preservação dos recursos a partir do cotidiano, ou qual o papel do Estado a partir das políticas públicas, ou qual o papel da sociedade em relação à preservação dos recursos naturais. É só um exemplo que eu trouxe. Elenquei aqui as últimas provas, né? Então a partir disso nós temos aí os principais temas que já foram cobrados pela banca e a possibilidade de abordagem nos próximos certames. Nós temos aí uma linha do que pode ser cobrado nos próximos certames a partir desses temas. Então vamos lá. A banca ela pode cobrar um assunto da atualidade de abrangência geral, um tema geral aí na atualidade. Ela pode também cobrar um assunto da atualidade que esteja relacionado ao concurso, que esteja relacionado ao cargo. Por exemplo,
um concurso na área da educação. Ela pode cobrar um tema da atualidade dentro da área da educação, porque está relacionado àquele certame. Em 2016, a prova da FUB cobrou aí como tema Educação, fator de desenvolvimento pessoal e social. E ela trouxe aqui nos eixos a serem abordados. O primeiro, a educação como base da cidadania, ou seja, a contextualização da educação, o papel da educação na formação do cidadão. Segundo tópico, educação como base para o desenvolvimento ou do desdobramento, a importância da educação. E o terceiro, uma intervenção, como eu disse para vocês, educação de que o Brasil necessita. Outra prova também cobrada em 2016, banca FUB, já foi uma temática ambiental. A banca tem cobrado aí temáticas ambientais e temáticas internacionais nos últimos certames, então é bom ficar ligado nisso. A humanidade contra o aquecimento global pelo futuro do planeta. E aí nós tivemos no primeiro tópico a preservação do meio ambiente como luta coletiva. Depois, a necessária opção pelo desenvolvimento sustentável, a banca ela costuma cobrar em alguns tópicos a questão de conceitos, qual é o conceito de desenvolvimento sustentável, por exemplo, qual o conceito de sustentabilidade, o conceito de cidadania. Isso já apareceu em algumas provas. O terceiro tópico, presente como base para a garantia do futuro do planeta, ou seja, uma intervenção, uma reflexão do candidato acerca do papel do sujeito, do papel da sociedade como garantia aí do futuro. Nós tivemos outra prova, essa prova já teve uma temática internacional, ela já cobrou terrorismo, já cobrou aí a questão da morte do Fidel Castro. Esse ano aí, TCE Pernambuco teve a questão das políticas ambientais do Donald Trump, com a saída do Acordo de Paris. Nós tivemos aí implicações potenciais do uso de armas nucleares, e é um tema, foi cobrado ano passado na prova da FUB, é um tema que tem ainda possibilidade de ser abordado este ano, porque essa proposta aqui da prova, ela versou sobre o uso geral de armas nucleares, só que nós temos aí, nesse ano, uma problemática mais específica, que é em relação à Coreia e em relação aos Estados Unidos, a Coreia do Norte com seus programas nucleares e a defensiva norte-americana. Temos aí os tópicos: discorra sobre os impactos das armas nucleares para a paz mundial, ou seja, as implicações dessa problemática. Segundo, a ditadura norte-coreana e a sua capacidade nuclear, toda essa questão que nós temos acompanhado em relação aos testes da Coreia. E terceiro, como a comunidade internacional deve atuar para limitar o controle e o uso de armas nucleares. Então, é uma temática muito pertinente. Tivemos em 2016 concurso da Anvisa, preservação do ecossistema, outra temática ambiental. A banca gosta muito de temáticas ambientais. Responsabilidade do Estado, da sociedade, de cada cidadão. Eu já trouxe aqui, dentro da própria problemática, o que ela costuma cobrar lá nos eixos, costuma cobrar lá nos tópicos. No primeiro, relação entre os cuidados com o meio ambiente e a preservação das condições sanitárias. Esse tópico está muito relacionado ao concurso, que foi o concurso da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por isso essa questão das condições sanitárias apareceu no primeiro tópico. Depois, atitudes individuais que podem reduzir os efeitos da ação humana sobre o planeta. Traz aí um desdobramento e a importância do sujeito em relação às suas atitudes, e depois a formação da atuação da sociedade para que os governos cumpram compromissos relacionados à preservação ambiental. O candidato poderia ter falado aqui, por exemplo, dos movimentos sociais, das organizações não governamentais, das campanhas que são realizadas, até as redes sociais poderiam entrar aqui nessa discussão. Uma outra temática do meio ambiente é a Agenda para a Humanidade, isso foi cobrado lá no TCE do Pará, a Agenda para a Humanidade, o imperativo do desenvolvimento sustentável, e trouxe aqui nos tópicos. A amplitude do conceito de desenvolvimento sustentável, como eu disse, algumas discursivas, ela pode cobrar o conceito, o que significa aquilo. Então o candidato ele tem que começar a construir a sua base conceitual, começar pelo menos a entender conceitos chaves, como é o caso do desenvolvimento sustentável, violência urbana, cidadania, direitos, deveres, para poder, caso ele se depare com uma questão que tem aí uma abordagem conceitual, responder de forma clara e objetiva. Segundo tópico, o futuro das sociedades e do planeta como consequência das decisões e também das atitudes do presente, todas as consequências que estão acontecendo em relação ao desenvolvimento sustentável, às políticas de desenvolvimento sustentável. E outra aqui no terceiro tópico traz uma intervenção à sustentabilidade aplicada à gestão municipal. Vou pegar mais uma prova de 2016, foi também no TCE Pará.
Trouxe aí um tema da atualidade nas relações internacionais, que foi o terrorismo, e o tema da discursiva, a civilização contra a barbárie, o terrorismo no mundo contemporâneo. É uma temática que possui grandes possibilidades de ser abordado ainda nesses certames, TRF-1 e também TRE Tocantins, porque nós vivemos numa situação aí de vários ataques terroristas espalhados pelo mundo, principalmente na Europa. Temos aqui número 1, intolerância como uma das motivações das ações terroristas, né? O que gera essas ações terroristas, principalmente intolerância religiosa, intolerância também à cultura. 2, instrumentos para o combate ao terrorismo, né? Quais são as medidas que estão sendo feitas pelas grandes potências em relação ao terrorismo. E terceiro, democracia como meio de contenção das práticas terroristas. Vem aí uma discussão em relação ao respeito, aos direitos humanos, à cidadania. O candidato poderia fazer uma abordagem nesse sentido. Bem, em relação a este ano, comentei temas aí que foram de 2015, temas de 2016. Nós tivemos aí na prova CEDF a questão da morte do Fidel Castro, foi um tema que pegou muita gente de surpresa. A banca pode pegar um tema da América Latina, né? Teve a morte do Fidel Castro e quais foram as repercussões da morte do Fidel Castro para a América Latina e também para o cenário internacional, principalmente ainda no governo Barack Obama, com a reaproximação histórica entre Cuba e Estados Unidos. E existem outras temáticas atuais aqui na América Latina que podem ser cobradas nos certames aí que estão em vigência, como é o caso das Farc, que foi aí as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o grupo que foi dissolvido, né? Acabou o grupo graças a um acordo de paz entre o governo colombiano e também a ONU. É um tema ainda muito pertinente, a crise que tem assolado a Venezuela, a crise política e econômica e os desdobramentos dessa crise, principalmente com a imigração de venezuelanos entrando aí no Brasil, é um tema muito impactante nas relações internacionais. Temas aí fora da América Latina, nós temos ainda a questão do terrorismo muito marcante, muito presente. Agora, mais recente ainda, né, algo que está aí ainda emergindo, ainda está muito forte, a questão da Catalunha é um tema muito impactante para atualidades. E temas de âmbito social também são importantes, como é o caso da violência, o aumento da violência. A gente pegar aí a questão do Rio de Janeiro, a violência urbana, o direito à cidade também é um tema muito forte. Ou seja, dentro de atualidades existem essas tendências de abordagem. A banca gosta muito de cobrar esses assuntos que têm grande repercussão na sociedade e o papel do sujeito, do indivíduo, do cidadão frente a essas temáticas. Pessoal, dica de ouro na questão discursiva da banca CESP é você responder aos comandos de forma objetiva. Responda exatamente o que está lá nos comandos, não fique enrolando a sua resposta. A banca CESP ela tem esse padrão de resposta, são respostas muito objetivas, então você ficar lá enrolando não vai ajudar em nada. Responda com clareza exatamente o que está sendo solicitado lá nos eixos temáticos, nos pontos. E uma coisa muito importante, a sua resposta, os seus tópicos, geralmente os candidatos respondem em cada parágrafo para um tópico, eles têm que ter uma conexão. Eu não posso responder esses tópicos de maneira desarticulada, porque se vocês acompanharem aí a lógica dos 3 tópicos, todos eles possuem uma correlação. Um tópico está correlacionado ao outro tópico. Então eu tenho que ter uma resposta discursiva de forma com que eu responda esses tópicos, ao mesmo tempo essa resposta tem que estar totalmente correlacionada. Não esqueçam desse detalhe, é um detalhe de ouro para fechar a discursiva da banca CESP. Além de você responder com clareza, mostrar para a banca que você conhece o assunto, tem uma bagagem de abordagem, uma bagagem conceitual dos conceitos, você responder esses tópicos de uma forma correlacionada, isso é muito importante. Esse ano, por exemplo, tivemos aí provas mais recentes, TCE Pernambuco, a questão da automatização do trabalho, as modificações das relações de trabalho a partir do uso das tecnologias, a inteligência artificial foi cobrado agora recentemente e teve mais uma temática ambiental, a banca gosta muito de temáticas ambientais, que foi o aumento na produção de resíduos sólidos e os impactos do aumento de resíduos sólidos para os grandes centros urbanos. Bem, então essa é a análise que eu trago aqui para vocês em relação às temáticas da banca discursiva. Quem está entrando agora, já está pegando a live aí praticamente no final, peço para que vocês assistam a live no modo reprise para poderem ter acesso aí ao que eu disse desde o início. Fiquem ligados nas próximas dicas de atualidades.
para Tocantins e também TRF1 em relação a temas da atualidade. Só dizer para vocês que no dia 16, faltam aí 6 dias, começa o curso intensivo gabaritando o tema da atualidade para o concurso TRF1 e o concurso TRE Tocantins. Como que funciona esse curso, professor? É um grupo exclusivo no WhatsApp, onde você vai ter acesso à simulação de temáticas variadas da atualidade, várias temáticas da atualidade, em cima do padrão Banca CESP. Todos os dias eu vou discutir uma temática da atualidade, uma temática pertinente lá no grupo. Depois, faço a simulação dessa temática conforme o perfil da Banca CESP, tiro dúvidas de todos os alunos, tem uma interação entre os alunos e eu. E depois, o candidato ele pode fazer a discursiva, ele responde aqueles tópicos e eu vou depois fazer uma análise da resposta discursiva do aluno lá do grupo e indicar se os argumentos que ele trouxe em relação àqueles tópicos estão de acordo ao padrão de resposta da Banca CESP, se eles são pertinentes, se eles são claros e objetivos e apontar possíveis melhorias em relação aos argumentos, porque as bases argumentativas são essenciais nas questões discursivas da Banca CESP. Quem tiver interesse em fazer o curso, são vagas limitadas, já estou aí fechando as matrículas, muita gente já está se matriculando. É um preço super acessível, começa no dia 16 de outubro agora e vai até as vésperas da aplicação da prova TRF1 e TRE Tocantins. Os alunos do meu curso vão ganhar como cortesia meu e-book que foi publicado pela Saraiva, temas da atualidade para a discursiva Banca CESP, ganham aí para potencializar o preparo, potencializar os estudos. Pessoal, então é isso. Muito obrigado pela participação de vocês, a galera que acompanhou essa live, quem está aí pegando as dicas, e fiquem ligados nas minhas redes sociais porque sempre tem dicas, tanto no WhatsApp, no Instagram, no Facebook e aqui no Periscope. Um abraço para vocês e até a próxima.